Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa jornada Mulheres em Evolução. Estamos começando a live de hoje e hoje vamos falar sobre o inimigo oculto. Quem será o inimigo oculto? Aquele inimigo que dorme, acorda, fica 24 horas do nosso lado e está ali sempre pronto a atrapalhar os nossos planos. Bem-vindo, Givaldo. Quem será o nosso inimigo oculto? Muitas vezes pensamos que o nosso inimigo oculto está fora de nós, né? Mas hoje vamos descobrir que é bem diferente disso. Então, vamos chegando, gente. E eu gostaria de saber quem é que fez. Bem-vinda, Ivani, você é sempre muito pontual. Parabéns, viu? Gostei da sua dedicação, mulher guerreira. Então, estou aqui falando, Ivani. Muitas vezes nós achamos... Bem-vinda, Dani. Muitas vezes nós achamos que o nosso maior inimigo está fora de nós, né? Aquele inimigo que está atrapalhando os nossos planos. E aí a gente fica buscando fora da gente o nosso inimigo. E hoje nós vamos descobrir que ele não está fora de nós. Ele está grudadinho na gente 24 horas. Dorme com a gente, acorda com a gente. Então nós vamos falar e descobrir quem é esse inimigo oculto hoje. Sejam bem-vindas, viu? Muito bom ter vocês aqui. Bem-vinda, Daiane, bem-vinda, Damiana. Mulheres comprometidas, guerreiras. Tô gostando de ver, viu? Muita garra e determinação aí no processo de autoconhecimento, no processo de evolução, de querer ser melhor a cada dia. Parabéns para cada uma de vocês que estão comprometidas aqui, vindo noite após noite e acompanhando os conteúdos que estou trazendo, porque são conteúdos realmente... eu estudei muito para poder estar trazendo isso para vocês aqui. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam valorizando. Bem-vinda, Lilian! Que vocês estejam valorizando, né, esse conteúdo que eu estou trazendo, porque é um conteúdo de muito valor. Muitas pessoas pagam por esse conteúdo. Então, eu estou dando esse conteúdo aqui gratuito, porque eu quero de verdade que vocês cresçam e que vocês se conscientizem das coisas que atrapalham vocês, de conquistar a vida que vocês desejam, de conquistar os objetivos que vocês desejam e de ser a mulher que vocês desejam ser, tá? Então, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui com todo carinho, bem estruturado, para poder realmente ajudar vocês a evoluírem, a serem a mulher poderosa, determinada e guerreira que vocês querem ser, que vocês querem se tornar, que eu sei que vocês já são, mas que querem melhorar a cada dia, tá bom? Então, sejam bem-vindas. E aí, gente, vocês conseguiram fazer o exercício de ontem? Me diga aí se vocês conseguiram, tiveram alguma dificuldade no exercício? Queria saber de vocês. E aproveitando para saber se vocês estão me ouvindo direitinho, estão me vendo, tá legal, como é? Me digam aí. Oi, oi, oi. Já estou com o meu caderno aqui, muito bem. Muito bem. Muito bom que estejam com um papelzinho ou um caderno mesmo de anotação, tá? Porque hoje tem exercício de novo. As aulas que eu estou trazendo aqui realmente é prática, é conhecimento, mas tem que praticar também para que vocês realmente tenham as mudanças que vocês precisam ter, para que vocês consigam ter as mudanças, né, que são necessárias para a vida que vocês querem ter para vocês, tá? Então, muito importante, se vocês não trouxeram, não pegaram, podem pegar um papel, uma caneta aí, de preferência um caderninho para estar anotando. Dani, a live de ontem ainda tá salva, só até hoje, viu? Eu vou deixar até as 10 horas da noite a live salva, a de ontem. E aí você pode estar assistindo para você não perder o conteúdo, tá bom?
eu vou estar deixando até as 10 da noite, porque a gente não atingiu a meta dos comentários. Eu falei que se na minha foto que eu postei ontem tivesse 10 comentários, eu deixaria os 3 dias da jornada. Então, não atingiu, então eu vou tirar hoje realmente, tá? Mas você pode estar vendo, assim que acabar aqui, você vai, assiste, e aí você já fica com o conteúdo das duas, tá bom? Tá? Até as 10 horas da noite. Quem não assistiu ainda, pode assistir, depois que acabar aqui, vocês vão, assistem. É uma continuação, mas dá pra saber separar, tá? Porque cada tema que eu tô trazendo aqui é um complemento, né? Uma coisa vai complementando a outra, então, mas dá pra fazer esse balanço. Fiz os exercícios para superar o medo. Muito bem, muito bem. Então é isso, gente. Quem não clicou ainda, clica nessa setinha aqui do lado e envie para suas amigas, para que elas venham também participar, para que elas tenham a consciência, a clareza que vocês vão ter hoje, o conhecimento. Conhecimento é maravilhoso, sempre é bom ter conhecimento sobre si mesma, sobre o mundo. Então, compartilhe, porque vai estar abençoando também a vida de outras pessoas, tá bom? Só clicar na setinha e compartilhar com as amigas aí, tá? Então, gente, como eu estava falando, o nosso inimigo oculto, quem é? Vocês raciocinaram na hora que eu coloquei lá o template falando sobre o inimigo oculto? Vocês raciocinaram quem pode ser esse inimigo oculto? O inimigo oculto, ele dorme, ele acorda, ele come, ele tá 24 horas grudado na gente. Ele não separa da gente. Quem é esse inimigo oculto? Quem é? E assim, por que vocês acreditam que nós queremos tanto uma coisa muitas vezes e nós não conseguimos atingir aquilo? Um exemplo, muitas vezes queremos fazer exercícios todos os dias e não conseguimos manter a constância. Ou então decidimos iniciar uma dieta e aí não conseguimos também se manter ali, acabamos parando pela metade, ou às vezes nem começa, né? Fica deixando para a próxima segunda. Bem-vinda, Ana. E também na questão assim de estudos, por exemplo. A gente quer estudar, a gente quer ler, quer fazer algo pra gente e a gente simplesmente não faz, a gente não consegue pegar o livro ali e ler, a gente fica adiando ou às vezes começa, não termina. Por que vocês acham que isso acontece? Nós vamos descobrir isso aqui hoje, tá? Eu vou dar uma explicação básica aqui sobre o nosso cérebro, como é que ele funciona. Eu vou tentar simplificar ao máximo para que vocês possam entender, tá bom? O nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes que são como se fossem independentes. Cada uma domina uma coisa. Uma parte do nosso cérebro domina as emoções, né? Os sentimentos, aquelas coisas ali que ocorrem que às vezes faz a gente agir de uma maneira precipitada. Existe o nosso cérebro racional, que é o nosso cérebro que raciocina na questão da lógica das coisas, é ele que dá razão para as coisas. E existe o cérebro reptiliano, que é o sobrevivente, o que preza pela nossa sobrevivência. E esse é o mais poderoso de todos. Ele abrange 55% da capacidade do nosso cérebro total. Os outros dois abrangem os outros 45%. Ele é bem poderoso. Então, o que é que acontece? É nessa parte poderosa desses 55%, que é o nosso cérebro sobrevivente,
é o reptiliano, é aquele que preza pela nossa sobrevivência, é ele que preza pela fome, que nos faz buscar comida quando a gente tem fome. Ele organiza essa parte do sono, do sexo, das necessidades básicas do ser humano. É ele que coordena isso. E aí, quando tem uma dessas necessidades que não está sendo suprida, ele que comanda a gente. Ele faz a gente agir, fazer de tudo para suprir aquela necessidade, sabe? E é nessa parte que, se a gente não tem controle e a gente não tem consciência desse cérebro, dessa parte da nossa mente, a gente age que nem bicho. A gente vai para cima, a gente ataca, a gente, sabe? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento. Como é que o nosso cérebro funciona? Por isso que eu quis trazer um pouco para vocês. Falta de disciplina, Dani. Entendi. Boa noite, Jaqueline. Bem-vinda. Então, essa questão, a falta de disciplina, Dani, muitas vezes é ele mesmo que faz a gente sabotar, porque é essa parte do nosso cérebro que está a autossabotagem. É ele que faz a gente sabotar os nossos planos. É ele que faz a gente sabotar a nossa dieta. É ele que faz a gente sabotar os nossos estudos. É ele que sabota os nossos planos. E sabe por quê? Porque ele quer a todo custo poupar energia. Ele faz de tudo para deixar a gente acomodado, ali quietinha, no nosso canto, de preguicite mesmo, e não fazer o que a gente tem de fazer. Ele tenta a todo custo poupar a nossa energia. E como ele é muito poderoso, se a gente não tem o domínio dele, a gente realmente passa a vida toda parada ali, dando desculpinhas e estagnada, sem conseguir atingir os nossos planos, tá? Então eu quis trazer um pouco desse conhecimento. Gente, ficou clara essa parte? Só para eu saber, porque eu sei que é um assunto complicadinho para a pessoa entender assim de primeira. Na primeira vez que eu fui aprender, eu tive um pouco de dificuldade, até porque a linguagem era bem científica, mas eu quis simplificar e eu quero saber se ficou claro para vocês essa parte, como o nosso cérebro funciona. Ficou claro? Para que eu possa dar prosseguimento? Me digam aí se ficou claro para vocês. Vocês entenderam? E é por isso, gente, que a autossabotagem é tão potente na gente, porque ela é coordenada realmente por essa parte do nosso cérebro, o cérebro sobrevivente. Ficou claro, né, Dani? Que bom. Então, vamos dar prosseguimento. Então, como eu já disse, esse cérebro, ele faz a gente agir contra nós mesmos. Tá acontecendo, né, Jaqueline? Eu sei, é bem difícil, mas hoje eu vou trazer aqui clareza e algumas estratégias para você estar trabalhando isso, tá bom? Então fique ligadinho até o final, porque no final tem exercício, tem umas estratégiazinhas para vocês estarem trabalhando e conseguir estar contornando essas situações aí, tá? Então o que é que acontece, gente? Esse cérebro, né? Esse cérebro sobrevivente da gente, ele faz a gente agir contra os nossos interesses. Então, a gente tem aquele objetivo, mas a gente não consegue atingir porque ele sabota. Ele faz a gente não prosseguir com os nossos planos. A gente não prosseguir com o estudo, a gente não prosseguir com a dieta, a gente não prosseguir com uma mudança que a gente quer fazer no nosso casamento, por exemplo. A gente quer iniciar o processo de mudança ali
e aí ele fica dando desculpas para você parar, sabe? E aí ele sabota e faz a gente realmente ficar naquele lugar ali estagnado, poupando energia, tá? Ele não quer que a gente gaste energia. Então ele tenta evitar isso a todo custo. Então, é nessa parte do nosso cérebro que gera a autossabotagem, tá? E o que é autossabotagem, Daíla? Eu não tô entendendo. Autossabotagem, gente, é como se fosse armadilhas da nossa mente. É como se fosse armadilhas que a nossa mente, essa parte do nosso cérebro, prega na gente pra gente continuar na zona de conforto. Pra gente continuar paradinha, sem fazer as coisas que a gente quer, sem atingir os nossos objetivos. Me autossaboto quase todos os dias. Todos nós, Jaqueline, até eu que já tenho esse conhecimento todo, eu tenho as estratégias todas, mas às vezes eu ainda me pego me sabotando, várias vezes. E é por isso que é bom a gente ter consciência, porque a gente sabe como agir quando a gente está se sabotando, sabe? Então, todos nós, todo ser humano se sabota, todo. Só que a maioria não, a bem minoria, essas pessoas que você vê que consegue ir lá e fazer acontecer, consegue realizar os seus desejos, realizar os seus sonhos, elas conseguiram, são só 20% realmente dessas pessoas que conseguiram vencer essa questão aí da autossabotagem e conseguem ir além dela. Ela continua ali com a gente, ela não morre, sabe? Ela não morre, está sempre ali, mas a gente consegue agir apesar dela estar ali, sabe? Então, por isso que eu quis trazer esse conhecimento para vocês aqui, porque isso é vida. A gente realizar os nossos planos, os nossos desejos, isso é vida. Porque quando a gente se sabota, a gente fica tão triste, né? A gente se culpa, a gente se sente uma derrotada. E isso não é vida, isso não é jeito de viver. E por isso que eu quis trazer esse conhecimento para que vocês tenham consciência do que é que acontece dentro de cada uma de nós e a gente possa agir além disso. A gente possa colocar em prática esse conhecimento e agir e conquistar os nossos objetivos, porque nós merecemos, tá? Então, o que é que acontece? São como armadilhas, tá? Armadilhas da nossa mente para a gente não conseguir atingir o que a gente quer. E, na verdade, isso não é, tipo, meio maquiavélico. Vou fazer isso. A nossa mente assim, vou fazer isso para sabotar os planos dela. Não é bem assim. A intenção desse nosso cérebro é realmente a nossa sobrevivência, sabe? Ele quer preservar a nossa sobrevivência. Só que tem coisas da autossabotagem, muitas coisas não precisa. Porque, por exemplo, a gente sabotar uma dieta, por exemplo, a dieta vai fazer a gente ter uma qualidade de vida melhor, vai fazer a gente, o exercício, por exemplo, a gente ter uma vida melhor, o bem-estar. Mas ele não leva em consideração isso porque esse cérebro ele não é inteligente. Ele só preza pela sobrevivência a todo custo. E aí ele pensa que aquilo vai gastar energia e vai te fazer mal, só que não vai. Vai fazer bem, na verdade. Quando a gente atinge os nossos objetivos, a gente fica bem, a gente se sente vitorioso, a gente se sente capaz, né? Então, é por isso que a gente tem que ter essa noção de como ele trabalha, como ele atua, para que a gente possa agir contra, porque não é por mal que ele faz isso, é por bem. E ele coloca realmente desculpas ali na nossa mente de que é pro bem. Só que é meio que não é pro bem, sabe? Porque se a gente não realizar os nossos objetivos, a gente não prospera, a gente não fica bem. Então, no final das contas, não é pro bem.
Concordam? Ficou claro? Ficou meio confuso, mas ficou claro, né? Eu espero que sim. Então, agora eu quero trazer alguns exemplos de como ocorre a autossabotagem. Como é que ocorre esse processo dentro da gente? A autossabotagem, como é que acontece? Vamos entender agora. Alguns exemplos de autossabotagem. A incapacidade de terminar o que a gente começa. A gente vai, se determina ali, eu quero estudar, eu quero passar em um concurso. E aí a gente quer realmente começar a estudar para passar naquele concurso. E aí vem aquela coisa. Aí começa a deixar para depois, ou começa a fazer e noite faz, noite não faz, noite faz, noite não faz. Ou então quer começar uma dieta. Em 3 meses eu quero perder tantos quilos. Começa, faz um mês e não termina, não atinge aquele objetivo. Eu quero ler um livro. Começa a ler um livro, na metade para, já vai para outro. Na metade para, já vai para outro. E aí sucessivamente. Ou então, começa um relacionamento, está ali bem, e aí começa a sabotar e termina o relacionamento ali na metade, não consegue lutar, não consegue fazer acontecer as coisas. Então, é essa questão aí, a incapacidade de terminar o que começa. E isso é para tudo na vida, para tudo. Sabe, é para tudo. Começou em um emprego, tá bom ali, aí começa a desgostar, aí já não quer mais, aí começa a sabotar, acaba sendo demitida. Então, são várias questões, sabe? São várias questões. É um caso a se olhar. A incapacidade de terminar o que começa. Isso é autossabotagem e isso impede da gente conquistar os nossos objetivos. Se a gente não cuida disso, a gente não vai passar no concurso, a gente não vai fazer aquela dieta que a gente quer, a gente não vai malhar, se exercitar para ter o bem-estar e a qualidade de vida que a gente quer. Uma infinidade. A gente não vai lutar pelo casamento, sabe? A gente não vai fazer a nossa parte porque tem aquela incapacidade de terminar o que começa. Então, precisa ser olhado para que você tenha a vida que você deseja. Um outro exemplo, a falta de foco no que está fazendo. Você já sentiu aquela sensação? Tá fazendo uma coisa aqui e vem aquele pensamento inquieto que te faz ir fazer outra coisa, e aí você tá fazendo aquela outra coisa, e vem aquele pensamento inquieto, te leva a fazer outra coisa mais interessante, e aí você não consegue ter foco naquilo que você tá fazendo. Já aconteceu isso com você? E essa questão de foco, a falta de foco, ela começa a causar esquecimento. Ela começa a fazer você esquecer as coisas, os compromissos, o que você tem que fazer. Então, o foco, ele precisa ser trabalhado. Você tem que concentrar naquilo que você está fazendo. Tem umas estratégias para isso, inclusive, tá? E você tem que focar naquilo que você está fazendo. Se ele é importante realmente, tem que focar. Porque se você não foca, você não vai dar atenção devida para aquilo e você não vai conseguir fazer bem feito, digamos. Você vai fazer meia boca, sabe? E aí é um modo também de autossabotagem, de armadilha da mente, isso aí, tá? Outro exemplo, a procrastinação. Procrastinação pega a maioria dos seres humanos na Terra. É o ato de deixar para depois, para amanhã, para depois de amanhã, o que você pode fazer hoje, o que tem que ser feito hoje. Vou começar a dieta hoje. Não, segunda eu começo. E aí haja segunda para começar que não começa.
Ah, vou começar a estudar hoje. Ah, não, amanhã eu começo. E amanhã, e amanhã. E isso vai gerando um sentimento de culpa dentro da gente, porque a gente não tá fazendo. E aí muitas vezes a gente vai fazer em cima da hora, quando já tá em cima da hora que a gente vai fazer. E aí quando vai fazer, já não dá mais tempo, já não sai mais com aquele capricho, com aquela eficiência que é para sair, sabe? É aquela, por exemplo, aquela conta que tem que pagar hoje. E aí é chato mexer no sistema do banco, né? É chato, é difícil. E aí, neste tanto eu pago, neste tanto eu pago. Quando vê, a conta atrasou e aí vai pagar atrasada. Então são essas questões assim, é chato, é difícil, a pessoa procrastina, deixa para depois. Ah, vou começar a malhar. Ai, tô numa preguiça, amanhã eu começo. E aí deixa para depois, deixa para depois. E os objetivos vão ali caindo por terra, os nossos sonhos, né? Porque a gente vai deixando para depois, enquanto isso a vida vai passando. E quando a gente vê, já passou um tempão e a gente não conseguiu, às vezes perdeu a oportunidade e aí pode ser tarde, sabe? Então é uma coisa também a ser trabalhada para que você tenha a vida que você deseja. Uma outra forma de autossabotagem, a negatividade. É aquela pessoa que vê tudo pelo lado negativo. Eu até falei um pouco sobre isso ontem. Ela tem o foco no negativo. Acontece várias coisas boas, mas ela está sempre com o foco no negativo. Ah, porque isso só acontece comigo. Ah, porque nada dá certo pra mim. Ah, porque todo mundo tem sorte menos eu. Ah, porque todo mundo tem um casamento bem estruturado, de sucesso menos eu. Porque o meu não dá certo. E aí a pessoa fica ali naquele redemoinho, cada vez cavando a cova ali embaixo dela. E fica ali naquele buraco, sempre remoendo as coisas ruins. Ela não sabe olhar para as coisas boas, ela não sabe olhar para as bênçãos, ela não sabe ter o foco positivo nas coisas, ela tá sempre ali no negativo, sempre reclamando, sempre se colocando para baixo, sempre se comparando a outras pessoas, sabe? Então isso é um tipo de autossabotagem muito prejudicial, porque faz a gente não conseguir os nossos objetivos por a gente achar que a gente não tem sorte, que a gente é vítima da vida, vítima do mundo, vítima das pessoas. E a gente acha que a gente não é capaz de nada, que a gente não tem sorte realmente, que a nossa vida é mais difícil. Então é uma autossabotagem muito forte essa e que precisa ser olhada com muito cuidado. Gente, vocês estão se identificando com alguma dessas aqui? Estão se identificando? Só para eu saber? Damiana disse, eu sou dessa procrastinando o exercício. É isso aí. Todas nós nos procrastinamos de alguma forma. Vocês estão se identificando em alguma questão de autossabotagem aqui? Então vamos para a próxima. A baixa autoconfiança tem um pouco a ver com a negatividade. É aquela pessoa que ela não acredita nela. Ela não acredita na capacidade dela. Ela não acredita que ela pode fazer as coisas. É aquela pessoa que tem um casamento, mas ela tem aquela autoconfiança baixa, então ela desconfia, ela vive perseguindo, tentando controlar, fazendo as coisas ali, tentando controlar para ver se está acontecendo alguma coisa, sabe? É aquela pessoa que está num trabalho, mas ela não confia no trabalho que ela faz, ela não confia
que ela é capaz realmente, ela não tem confiança na pessoa dela, ela não tem confiança. Então, é um tipo de autossabotagem também muito prejudicial para a nossa vida, que pode destruir relacionamentos, pode destruir uma carreira, pode destruir a vida como um todo. Todas elas precisam ser olhadas porque elas são muito prejudiciais e podem causar comportamentos autodestrutivos, comportamentos que levam a gente realmente a estar se destruindo. Bem-vinda, Josilvânia, Eliane, Nai, Washington, bem-vindos! Bem-vindos à live. Gente, eu quero saber se vocês estão se identificando, me contem, falem comigo. Deixa eu beber uma aguinha. Gente, uma outra parte da autossabotagem, um outro tipo de autossabotagem, o cabelo, é a autocrítica excessiva. É aquela pessoa que se critica o tempo todo, que não faz as coisas direito. Ah, você não serve pra nada. Ah, você não faz nada que preste. Ah, você não é boa nisso, você não é boa o suficiente, sabe? É aquela pessoa que se critica excessivamente o tempo todo. Ela não sabe olhar o que ela faz de bom, ela não sabe olhar os acertos dela. Ela só sabe olhar os erros, as falhas, e ela fica como se fosse uma carrasca de si mesma, se criticando o tempo todo. E isso é muito prejudicial, gente. É cruel, sabe? Então a gente nunca deve se criticar assim, a gente nunca deve se cobrar assim. A gente tem que ser gentil com nós mesmas, sabe? A gente tem que estar olhando os pontos bons, os nossos acertos, porque se a gente olha só os erros, isso machuca a gente e desanima, faz a gente não querer fazer as coisas mais, faz a gente desistir, sabe? Então, ninguém consegue viver se criticando o tempo todo, ninguém consegue. E também esse tipo de autossabotagem, ela costuma exteriorizar para os outros. De tanto que você se critica, você acaba criticando os outros também ao seu redor. É aquela pessoa que não sabe ver os acertos dos outros também, sabe? Tem gente que se critica ao extremo e tem gente que critica os outros ao extremo. Mas aquela crítica aos outros, geralmente é porque a pessoa se critica também, sabe? E também tem uma parte disso que é criticar as circunstâncias. É aquela pessoa que vive falando assim, por exemplo: ah, porque o Brasil está em crise e assim não dá pra gente fazer nada. Assim não dá pra gente trabalhar porque tá em crise e esse Brasil só fica assim e tal. E aí a pessoa vai criticando tudo ali ao redor e como se colocasse as desculpinhas pra ficar ali parada, sabe? A culpa é dos outros. A culpa é dos outros, é de quem tá ao meu redor. Nunca é minha, por exemplo, sabe? Então, é aquela pessoa que realmente está sempre criticando alguma coisa, ou a si mesmo, ou aos outros ao redor, ou as circunstâncias, tudo que acontece ao redor, está criticando, está reclamando. E esse comportamento é muito prejudicial porque tanto prejudica as pessoas que estão ao seu redor. Quando você critica demais, quando você não olha os acertos da pessoa, você não encoraja. Geralmente, essa pessoa que critica, ela não encoraja as pessoas, ela sempre está focada para os erros. Ela sempre está focada em criticar, sabe? E aí, o que é que acontece? As pessoas ficam desencorajadas, ficam tristes, ninguém aguenta viver assim.
Ninguém aguenta viver com uma pessoa assim. Então, se você tem essa questão aí de criticar a si mesma e aos outros ao seu redor, olhe isso com cuidado. Olhe isso. Você não merece se criticar dessa forma. Ninguém merece se criticar dessa forma. Ninguém merece ser cruel dessa forma consigo mesma. Você pode conseguir seus objetivos sem se criticar, olhando os erros e olhando com carinho para você. Olha, eu errei aqui, mas na próxima eu posso fazer melhor, eu posso fazer isso, assim, assim, assim. Pronto. Você não precisa estar dizendo, você não serve para nada. Você errou mais uma vez. Você só erra. Você só faz as coisas erradas, sabe? Esse não é um modo legal de viver. Isso adoece a gente. Adoece de verdade. Então, se você faz isso, pare agora mesmo e comece a ser gentil com você mesma, tá bom? Você vai ter uma vida bem melhor assim. Damiana disse, eu já fiz muito isso, hoje não faço mais. Parabéns, parabéns, é uma vitória. Não vale a pena se criticar. A crítica não eleva ninguém a nada. Não eleva. A crítica só faz a gente errar mais ainda. Faz a gente se atentar ao erro e não ao acerto, sabe? Quando você elogia, é bem melhor, é mais eficiente do que quando você critica. Elogie os acertos, porque aí a pessoa vai se empenhar em fazer mais do certo e vai minimizando o errado. Mas quando você aponta o erro, a pessoa tende a errar mais ainda, tá? Então é um caso a se pensar, tá bom? Eu nem coloquei o tema da live de hoje, né, gente? Esqueci de colocar. Então, é isso, tá? Outro tipo de autossabotagem é o desamparo. O que é o desamparo? O desamparo é a perda de sensação de controle. É quando você acredita que você não consegue mudar. Você tenta mudar e não consegue. E aí você tem uma sensação de controle, você fica ali desamparada e é como que você desiste de você. Esse é um tipo de autossabotagem. Você começa a colocar desculpas. Porque eu não consigo mesmo. Porque eu já tentei. Porque é assim mesmo. Eu já tentei mudar, eu não consigo. Eu sou assim mesmo, sabe? E aí você acaba se desamparando e desistindo de você mesma, desistindo de mudar, desistindo de realizar aquilo que você quer. Olha só que gravidade esses tipos de autossabotagem, né? Aqui são só uns exemplos. A gravidade, qual a gravidade disso para a nossa vida? Quando a gente desiste da gente mesmo, quando a gente desiste de mudar, quais são as consequências disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Quais são as consequências? Você vai ficar parada. Em todas elas aqui, você vai ficar parada. Você vai estagnar, você vai ficar ali na zona de conforto, sempre talvez se lamentando, achando que você não consegue, achando que a culpa é de todo mundo, achando que você não serve para nada. Veja o quanto é grave isso, gente. Tudo isso dentro da nossa mente. Tudo isso trabalhando ali através de pensamentos no nosso dia a dia e prejudicando os nossos resultados, né? Quais são os resultados que a gente vai ter agindo dessa forma? Se sabotando o tempo todo dessa forma. Quais são os resultados? Nenhum. E é por isso que a gente precisa olhar para isso com cuidado. A gente precisa entender e agir contra isso. Com estratégia, com conhecimento, com clareza de quem você é, o que você quer para a sua vida e fazendo acontecer, sabe? Quando eu tive esse conhecimento,
Foi maravilhoso. Quando eu comecei a ver, a identificar esses pensamentos em mim, em agir contra eles, que eu comecei a entrar em ação, a fazer as coisas acontecerem da forma que eu queria, sabe? Sabendo que meu cérebro estava ali trabalhando para eu não fazer, mas mesmo assim eu estava fazendo, eu estava tendo controle da minha vida, eu estava sendo protagonista da minha vida, eu não estava sendo dirigida por esse cérebro sobrevivente que só quer saber de poupar energia. Eu estava dirigindo a minha vida com base nos meus desejos, com base nos meus sonhos, o que eu queria para minha vida, sabe? E é isso que eu desejo para vocês também. É isso que eu desejo. Um outro tipo de autossabotagem muito comum também é o perfeccionismo. É aquela pessoa que acha que nunca as coisas estão boas o suficiente. Ela nunca tá boa o suficiente para começar uma coisa. A situação nunca tá boa o suficiente para ela começar a dieta. Os livros nunca tão o suficiente para ela começar a estudar. A pessoa que ela convive nunca faz as coisas bom o suficiente para ela elogiar. É esse tipo de pensamento que faz a gente pensar que nunca tá bom o bastante. É aquela pessoa que é perfeccionista ao extremo. Perfeccionismo equilibrado, ele é bom. É aquela pessoa que é caprichosa, que faz as coisas com capricho, né, com destreza. Mas esse perfeccionismo exagerado faz a gente deixar de fazer as coisas por achar que nunca tá bom o bastante. Isso é muito prejudicial, prejudica demais os nossos objetivos, a gente demora a começar as coisas ou até não começa por achar que não tá bom o suficiente. Alguma de vocês se identifica com esse sabotador, com esse tipo de pensamento? Vocês se identificam com algum desses? Gente, vocês estão caladinhos, eu quero saber de vocês, está fazendo sentido para vocês? Vocês conseguem identificar no dia a dia? O que é que acontece? Me digam aí. Um outro tipo de autossabotagem, gente, um outro tipo de armadilha da nossa mente é aquela pessoa que é extremamente ansiosa e passiva. É aquela pessoa que coloca todos à frente dela, as necessidades de todos à frente dela, e ela não consegue dar atenção para as coisas dela, para os planos dela, para as necessidades dela. Ela está sempre com o pensamento de que os outros têm que ser agradados, e ela não, que os outros são mais importantes que ela. Então ela está sempre colocando os outros à frente dela, sabe? É aquela pessoa que tem medo de desagradar, ela tem medo de ser rejeitada, de não ser amada. É um tipo também, isso tudo, na verdade, tem muito a ver com a autoestima baixa. Quando a pessoa está com a autoestima baixa, a autossabotagem, ela realmente monta na pessoa e anda a galope, sabe? Então, tudo isso tem muito a ver com a autoestima baixa, porque quando a pessoa tem a autoestima alta, ela consegue controlar essa autossabotagem, ela consegue fazer as coisas acontecerem na vida dela, ela consegue ter os resultados que ela quer, ela consegue realmente ser protagonista da vida dela, ela faz as coisas acontecer. Então é aquela pessoa que é passiva, ela não entra em conflitos para não desagradar, ela está sempre aceitando tudo das outras pessoas, maus tratos, palavras de desagrado para ela, e ela está sempre aceitando tudo das outras pessoas pela passividade. Ela é extremamente passiva.
É aquela pessoa também que é extremamente ansiosa. Ela está sempre prevendo o que pode dar errado, prevendo o futuro, prevendo tudo que pode acontecer de errado. Inclusive o que às vezes nem faz tanto sentido, sabe? Mas ela está sempre prevendo as coisas que podem dar errado ali, tá? Existe também uma autossabotagem que é o autoengano. O que é o autoengano? São aquelas desculpas inventadas por nós mesmos para permanecer no comportamento destrutivo. A gente começa a dar desculpinhas para mudar. Você já passou por isso? Tem aquela coisa para fazer e aí a gente começa a dar desculpas. Ah, porque isso não dá certo, isso é porque o meu marido não me ajuda, ah, é porque as outras pessoas têm mais sorte que eu, ah, porque é bem parecido ali com a questão do vitimismo, né, da negatividade. Então é aquela pessoa que está sempre se enganando, dando desculpas para si mesmas para não mudar, para não sair do lugar, para continuar ali estagnada no lugar onde elas estão. Existe a timidez também. A timidez impede muito da pessoa conquistar seus objetivos. Eu já fui muito tímida, muito. Eu andava na rua de cabeça baixa, perigoso até me bater nos postes, porque eu era tímida demais. E para eu estar aqui falando com vocês hoje, me expondo, eu tive que trabalhar muito a autossabotagem em mim, essa questão da timidez, a questão de agradar, a questão de não receber crítica, sabe? Isso mexia muito comigo. E eu tive que trabalhar muito essa questão em mim, com estratégias, com um trabalho interno mesmo, sabe? Em prol de realizar os meus objetivos, porque o meu objetivo era estar aqui falando com vocês, trabalhando, ajudando vocês, e eu não poderia estar aqui fazendo isso hoje se eu continuasse me sabotando com a timidez, com a vontade de agradar todo mundo, com o medo da crítica, com o medo de não agradar, sabe? Então eu tive que trabalhar muito intensamente isso dentro de mim, para estar aqui hoje falando com vocês. São questões que precisam muito ser trabalhadas, muito. Como eu já disse, todas essas questões é vida. E como é que resolve isso, Daíla? É preciso olhar para a raiz do problema. De onde é que veio essa autossabotagem? Muitas delas começaram lá na nossa infância. Foi algo que nos disseram, foi alguma forma como fomos criados e foram gerados lá, mas hoje nós somos adultas e nós não precisamos mais delas para sobreviver. Nós não precisamos mais dessa autodefesa para sobreviver. Nós podemos fazer as nossas escolhas por nós mesmas, pelo que nós queremos para a nossa vida. Então, ela tem muito a ver com as emoções também, a autossabotagem. Toda emoção, quando ela é exacerbada, ela vira um tipo de autossabotagem. Por exemplo, o medo excessivo. O medo excessivo, ela vira uma autossabotagem. É aquela pessoa que aconteceu algo lá na China, que não tem nada a ver aqui com o Brasil, e aí ela deixa de sair, deixa de fazer alguma coisa, porque aconteceu isso na China, pode acontecer aqui. Sequestraram uma pessoa lá na China, ah não vá não para o shopping, não vá não para tal lugar, porque sequestraram uma pessoa lá na China. Veja, não tem nexo nenhum, sabe? Mas é assim que trabalha a autossabotagem, e isso paralisa a pessoa ali. São medos excessivos. O medo, ele acontece para nos proteger. Ele tem a função de nos proteger de alguns perigos. Mas
a autossabotagem, ela trabalha no excesso desse medo. E é isso que a gente tem que ter esse controle e não deixar acontecer. Ponderar. Esse medo é realmente necessário? Sabe? A pessoa vai pular de um paraquedas, claro que a pessoa tem que ter medo, porque o paraquedas pode não abrir, a pessoa pode ter um risco ali de vida. Mas uma coisa que aconteceu em outro lugar que não tem nada a ver, ou coisas assim, a pessoa analisando dá para saber se é realmente autossabotagem ou se é um medo realmente necessário de estar ali, tá? A alegria excessiva também, ela pode virar autossabotagem. A alegria excessiva é aquela pessoa